Uma boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão via YouTube. Sejam bem-vindos. Nesse momento, nós temos o propósito de oferecer a Deus cânticos de louvores ao nome dEle, anunciar a sua mensagem pela pregação da sua palavra e, assim, oferecer a todos que nos acompanham uma oportunidade de prestar culto ao Senhor em seus lares e, como povo de Deus, proclamar as maravilhas do Senhor e mostrar a cruz de Cristo, que é o único caminho para a salvação dos pecadores. Vamos orar nesse momento. Senhor, Altíssimo Deus, entronizado nos mais altos céus, maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, bondoso, cheio de graça e de misericórdia. Bendito seja o teu nome por mais um dia, especialmente por hoje ser domingo, e a Igreja do Senhor lembrar, mais uma vez, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nele temos uma viva esperança. Amado Pai Celestial, que o Senhor seja adorado neste momento pelo teu povo, que o teu nome seja anunciado, que outros pecadores se arrependam e venham a Cristo como Salvador. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje, em grande parte do mundo, lembra-se a Páscoa. O texto que temos para a leitura em Lucas, capítulo 24, é um testemunho maravilhoso de que num dia como esse, um domingo, o túmulo de Jesus estava vazio, porque ele ressuscitou. Lucas, capítulo 24, versículos 1 ao 8, será a leitura. E diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Ele ressuscitou, ele vive, e quem nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Se você tem a Cristo, você tem vida, e vida eterna. Se você ainda não tem essa salvação, hoje mesmo você pode se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo como Salvador. Ele perdoa pecados. Ele dá a vida eterna a todo aquele que nele crê. Jesus Cristo está vivo. Vamos adorar a Ele. Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Vamos oferecer música ao Senhor com 2 cânticos dirigidos pelos irmãos Igor e Larissa. Boa noite. Vamos entoar o hino O Sangue de Cristo, hino do Voz de Melodia, número 182. O sangue de Cristo nos pode salvar, seu sangue precioso deu em nós.
entrega a Cristo o teu coração. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma, ó bom Salvador, o único meio de paz e perdão é o sangue de Cristo que dá salvação. Sim, digno é o Cordeiro, cantemos sem fim, meu Salvador, Ele morreu lá por mim. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma, ó bom Salvador. Agora vamos cantar o hino Ressurgiu do cantor cristão, número 101. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora livre está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus por Jesus Cristo. O seu sangue pode lhe salvar, você pecador. O sangue de Cristo é o precioso sangue que o Pai recebe como oferta para que os seus pecados sejam cancelados, para que a sua culpa seja absolvida, para que você seja recebido como filho de Deus. Deus já preparou o caminho pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Louvado seja Deus. Vamos a mais uma leitura, dessa vez em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Sabemos que esse capítulo mostra Cristo entronizado, mostra Cristo não na cruz, nem na sepultura,
mostra Cristo em trono celestial, sendo exaltado pelos seres celestiais e também sendo adorado por aqueles que ele comprou, homens e mulheres que ele comprou com o seu próprio sangue. A redenção que ele providenciou naquela cruz e a garantia que ele deu quando ressuscitou dentre os mortos. Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6. Observe que diz a palavra de Deus. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Este é Jesus Cristo, aqui apresentado com alguns títulos: Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e também como Cordeiro de Deus. Este é Jesus Cristo. Na cruz, ele estava expiando os pecados de muitos. Na cruz, ele estava levando sobre si uma multidão de pecados. Ao terceiro dia, ele ressurgiu. E após um período apresentando-se ressurreto entre os discípulos, ele foi à presença do Pai no céu. E lá está, desde então, à destra do trono do Pai celestial. Jesus Cristo foi morto como um cordeiro, mas ressuscitou, vencendo a morte. E um dia ele vai voltar. Não voltará mais para ir a uma cruz, mas voltará para sentar num trono, cumprindo as profecias, como descendente de Davi, reinará entre os homens. Não será então a imagem de um cordeiro para ser imolado, mas a imagem de um leão forte e vitorioso, cumprindo mais uma de suas promessas. Se você está em Cristo, você tem a garantia da vitória sobre o pecado, da redenção, da vida eterna. Creia em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um dia ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e reinará aqui na terra. Você estará nesse reinado de Cristo. Você já foi resgatado por Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e creia. Ele perdoa os seus pecados e lhe dá essa salvação. Vamos continuar adorando, dessa vez com mais música ao Senhor. Outros 2 cânticos nós entoaremos ao nosso Deus. És morto, Salvador, na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgir. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tu
transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Eu não posso entender, nem jamais compensar essa graça que me alcançou. Mas eu quero, enfim, como Cristo amar, pois o amor como o dele não há. Sangue derramou numa cruz, cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Os meus feitos aqui não me vão desculpar, não são obras que podem salvar, mas somente o Senhor, com sua graça e amor, da prisão pôde me libertar. Sangue derramou numa cruz, cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Louvado seja Deus pela cruz de Jesus Cristo. Você entende que não precisa se esforçar para apresentar alguma boa obra para Deus lhe perdoar, porque a melhor obra que podia ser feita já foi feita pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo é quem tem poder para perdoar os seus pecados. A sua redenção não está nas suas próprias obras, está na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Venha a Cristo, reconhecendo que está cansado e sobrecarregado com os seus pecados, e Ele dará alívio para a sua alma. Venha a Cristo como um doente, reconhece que precisa procurar um médico, e Ele veio para buscar você, buscar e salvar os perdidos. Venha a Cristo e receba de graça a salvação que Ele já preparou pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo lhe dá a salvação. Nesse momento, convido você para prestar atenção na mensagem da palavra de Deus. É um momento em que vamos abrir as Escrituras e celebrarmos a Jesus Cristo como um Cordeiro Pascal. Nós cremos na obra de Jesus como um Cordeiro de Deus, que então pode tirar o pecado do mundo. Nesse domingo de Páscoa, nós temos esse grande motivo para celebrar. O Cordeiro Jesus, que foi morto na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. É esse o Salvador em que nós cremos. É esse o motivo da nossa festa de Páscoa, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos ter segurança de que vamos herdar uma vida eterna que foi conquistada pelo Filho Jesus Cristo. Nós vamos celebrar Cristo como Cordeiro Pascal. E a mensagem que ouviremos a partir de agora, ela vai falar sobre uma responsabilidade da igreja. Ela vai mostrar que a igreja de Jesus tem uma responsabilidade de se santificar, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5. Abra
nessa carta, primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto. Então, 1 Coríntios, capítulo 5. A leitura inicial será nos versos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Espero que vocês tenham encontrado, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe com a mensagem que ouviremos. Ó Deus, que cruz tão maravilhosa o Senhor providenciou, colocando teu filho ali para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Deus, como é bom ter os olhos espirituais abertos e enxergarmos que o Senhor fez isso gratuitamente, que o Senhor oferece essa salvação gratuitamente, porque o preço já foi pago quando Jesus morreu na cruz por nós. Ó Deus, obrigado pela garantia que podemos ter de que o Senhor é o nosso pastor e com o Senhor nada temos falta. Bendito Deus, ajuda a tua igreja a lembrar e se concentrar nessa responsabilidade que o Senhor tem a mostrar hoje à noite nessa mensagem. De como o Senhor deseja que o teu povo viva celebrando a Páscoa dia a dia, com novidade de vida, com santificação, com uma vida pura aos olhos do Senhor. Amado Deus, louvado seja o Senhor, por Jesus Cristo que ressuscitou, está vivo e voltará. Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É o que nós pedimos, oramos, em nome de Cristo. Amém. Quando a mão de Deus tirou Israel do Egito, Deus também estabeleceu a primeira Páscoa. Foi um grande testemunho da redenção física de Deus sobre o seu povo Israel, os descendentes de Abraão. O sangue dos cordeiros sacrificados segundo a ordem que Deus tinha estabelecido serviu de sinal, de maneira que o juízo do Senhor, derramado na 10ª praga, a morte dos primogênitos, quando passava pela casa marcada pelo sangue do cordeiro, não caía esse julgamento sobre aquelas casas. Essa libertação, conhecida como Páscoa, foi uma grande libertação histórica do povo de Israel. Ela, de verdade, foi um evento grandioso para a história nacional dos descendentes de Abraão. Mas ela apenas apontava para uma redenção muito maior, muito superior, que estava por vir. Foi a redenção que Cristo providenciou quando morreu na cruz do Calvário. A igreja de Jesus sabe que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que são de Cristo creram na mensagem do Evangelho, que diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Junto com tudo isso, nós sabemos que Cristo também prometeu: edificarei a minha igreja. E é isso que Jesus tem feito há mais de 2000 anos. Está salvando homens e mulheres em vários cantos da terra, e cada um destes se torna membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Assim, a igreja de Jesus é um corpo de Cristo formado por quem? Pecadores arrependidos, que nasceram de novo,
um nascimento do alto, realizado pelo poder de Deus, mediante a fé na obra que Jesus Cristo fez naquela cruz. Nessa Páscoa do ano 2020, uma Páscoa que tem sido singular, pelo fato de estarmos isolados em quarentena diante desse vírus. Nessa Páscoa, especialmente hoje à noite, eu quero lembrar nessa mensagem uma responsabilidade que a Igreja de Jesus tem. Nós que conhecemos o Cordeiro Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, temos uma grande responsabilidade perante Jesus, enquanto estamos aqui nessa vida, enquanto estamos nesse mundo. E essa responsabilidade se chama santificação. Versículo 7, observe, no versículo 7, a última parte desse verso diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É baseado nessa verdade, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que o apóstolo Paulo lembrou à igreja em Corinto que ela tinha a responsabilidade de andar não em pecado, mas andar em novidade de vida, andar em santificação. Existe, então, uma clara relação entre o sacrifício de Cristo como Cordeiro Pascal para a sua igreja e a responsabilidade da igreja andar em pureza. Existe uma ligação muito estreita entre o fato que Jesus morreu para salvar os pecadores e que esses pecadores que ele redimiu devem andar em santificação. Que ligação é essa? Cordeiro Pascal e santificação da igreja. Eu vou mostrar alguns detalhes nesse texto de 1 Coríntios capítulo 5 e em seguida vou apresentar alguns desafios que Jesus tem para a sua igreja, baseado no que ele falou aqui nesse capítulo. Acompanhe comigo algumas observações ao texto para que em seguida possamos apontar alguns desafios que Jesus tem para nós nessa Páscoa. Primeira observação que quero fazer estão nas palavras fermento, massa e asmos. Nós temos aqui elementos que nos lembram a Páscoa no Egito. Fermento, massa e asmos. Nós sabemos já pelas Escrituras que estes eram símbolos que falavam do ritual da Páscoa judaica. Eram símbolos que falavam a respeito do que Israel experimentou quando Deus, com seu braço forte, tirou seu povo da escravidão no Egito. Especialmente aqui, observamos que Paulo faz referência a fermento nessa carta à igreja em Corinto, de uma maneira que até o próprio Jesus também usou o termo fermento certa vez. Aqui, fermento é um simbolismo para algo que influencia. Nesse caso, uma influência ruim. Fermento, nessa carta de Paulo, como na maioria dos casos citados na Bíblia, é uma referência simbólica a uma influência maléfica, uma influência que não agrada a Deus. No caso específico da igreja em Corinto, Paulo estava se referindo à influência pecaminosa de um evento, de um caso específico de pecado que estava acontecendo ali. Nós sabemos qual é o pecado no versículo 1. Observe, versículo 1, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Esse era o fermento, essa era a influência, a má influência que estava ali dentro da igreja em Corinto. Era um tipo de pecado, era o pecado da imoralidade, versículo 1. E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, havia um homem na igreja em Corinto, membro da igreja em Corinto, que estava tendo relações imorais com a sua própria madrasta,
com a mulher do seu próprio pai. Fermento aqui, então, aponta para algo que Deus reprova, para uma influência pecaminosa. Certa vez, Jesus alertou os seus discípulos usando a figura de linguagem fermento. Você deve lembrar pelo menos de duas ocasiões. Em Marcos 8,15, Jesus diz aos discípulos: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: cuidado com a influência da doutrina dos fariseus e cuidado com a influência da postura do rei Herodes. Nós sabemos, Jesus estava querendo que os discípulos abrissem os olhos e enxergassem que tanto os fariseus quanto Herodes seria uma má influência na vida da igreja, na vida dos discípulos. O fermento dos fariseus era a hipocrisia religiosa. Os fariseus era aquele tipo de pessoa que se preocupa somente em mostrar para os outros que tem um relacionamento consagrado a Deus. É aquele tipo de pessoa que se esforça para que os outros vejam e digam: tá aí, esse é espiritual, está aqui alguém abençoado por Deus. E tá aí uma pessoa que realmente é consagrada ao Senhor. Porém, aquilo era hipocrisia, era somente máscara. Por dentro, eles estavam ainda com o coração contaminado, mas não reconheciam essa contaminação. Então, se colocavam nas praças, se colocavam nas esquinas, para dar esmolas, faziam questão de que os outros estivessem observando. Na prática do jejum, no lugar de se esforçar para que as pessoas não percebessem que eles estavam jejuando, eles sim queriam demonstrar que os outros percebessem que eles estavam jejuando, ou seja, era uma religiosidade falsa. Esse era o fermento que os discípulos deveriam ter cuidado. O fermento dos fariseus é a hipocrisia religiosa. O outro fermento, Jesus disse, era o fermento de Herodes. Herodes e a família herodiana. Tem uma vasta história na política do Império Romano durante o tempo do ministério de Jesus Cristo e até antes e depois de Jesus Cristo. E uma das marcas da família herodiana no poder era a sua perseguição aos servos de Deus, ao esforço dos Herodes para impedir a chegada de Jesus, seu nascimento, ou com seu nascimento tentar já matar o menino Jesus. E depois foram os da família de Herodes que começaram a perseguir e até executar alguns discípulos de Jesus Cristo. Qual era o fermento de Herodes que Jesus disse que os discípulos deveriam ter cuidado para não serem influenciados? Era tanta a astúcia política dos herodianos que estavam ali fazendo sempre malabarismos para se manter no poder, debaixo da influência, ou melhor, debaixo do poder dos romanos. E era também a própria imoralidade. Você lembra que um dos Herodes estava vivendo um relacionamento ilícito e João Batista denunciou. João Batista abriu a boca e falou sobre o pecado daquele Herodes que estava tendo relações ilícitas. Então, o fermento aqui é uma influência pecaminosa. Qual era o fermento que Paulo disse que a igreja em Corinto tinha que ter cuidado e tinha que tratar, porque já estava ali presente? Era o fermento do pecado da imoralidade na vida de um dos membros daquela igreja local. Agora observe o texto, verso 7. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o quê? O velho fermento. Paulo classificou assim o estilo de vida daquele homem. Velho fermento. Para Deus, quem já foi perdoado por Deus, nasceu de novo. Virou uma nova
criatura. Seu estilo de vida no pecado é coisa do passado. Agora, Paulo mostra, usando ainda a figura do fermento, ele diz, o velho fermento, se referindo à vida antes de Cristo, a seu estilo pecaminoso. A verdade é que, se você não está em Cristo ainda, você pensa que está livre, você pensa que tem liberdade, mas aos olhos de Deus, você está escravo das suas próprias paixões pecaminosas. Você pensa que faz o que quer, mas na verdade você está sempre atendendo à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Você está atendendo a seus desejos pecaminosos. Você pensa que está livre, fazendo o que quer, mas na verdade você está preso à sua natureza pecaminosa. Paulo diz que aquele membro, aquele homem da igreja em Corinto, ao viver na imoralidade e não demonstrar arrependimento, era como um velho fermento. Era como uma pessoa que ainda não tinha nascido de novo. Era como um pecador que ainda não tinha se arrependido de verdade. O pecado, quando reina na vida de uma pessoa, essa pessoa é escrava do pecado. Hoje, aqueles que estão em Cristo sabem muito bem que agora é que conseguem dizer não para o pecado, que agora é que conseguem vencer as tentações, que agora, com Cristo, é que consegue viver em santidade. Porque o Espírito Santo milita contra a carne na vida daqueles que estão em Jesus Cristo, e esses que estão em Cristo podem vencer o pecado. Se você ainda não é salvo e está procurando a salvação por suas próprias obras, você não vai conseguir. Porque nenhum pecador consegue. Um dia ou outro você consegue ser melhor em bondade, em generosidade, em princípios éticos. Mas uma hora ou outra você de novo faz o que não deveria fazer. Fala o que não deveria ter dito. Pensa naquilo que não deveria pensar. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Não, nenhum que faça o bem, não há. Não há ninguém que consegue se purificar dos seus próprios pecados. Então, se você quer ser salvo, reconheça a sua incapacidade espiritual e vá a Jesus Cristo. Ele já fez a obra suficiente para lhe salvar naquela cruz do Calvário. Ele quem morreu na cruz, ressuscitou, vencendo a morte. E é o sangue de Cristo, é a obra de Cristo que o Pai aceita para redimir um pecador como eu e você. Enquanto você não se render a Cristo, você vai viver como um velho fermento, usando aqui a imagem que Paulo mencionou, ou seja, como uma criatura ainda não nascida de novo. Mas saiba que Jesus lhe chama para hoje mesmo você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Voltamos para o texto de 1 Coríntios, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Acompanhe aqui o pensamento de Paulo. Paulo disse, não viva nesse pecado, para que você seja uma nova massa, como de fato você é sem fermento. Paulo está fazendo o que ele fez por várias vezes em suas epístolas. Se você é um crente, é como Paulo está dizendo assim, deixe esse pecado, abandone esse pecado, como uma nova criatura faz. E eu sei que você é uma nova criatura. Então, se você de fato nasceu de novo, você não vive outra vez escravo do pecado. Paulo usa bastante esse pensamento para chamar os crentes a deixarem de andar em pecado e continuar em novidade de vida. Se de fato você nasceu de novo, então, como você deve viver?
como nova criatura em Jesus Cristo. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, diz o apóstolo João. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A vida do crente é para ser marcada por uma vida de uma nova massa, não de um velho fermento. A vida de um crente é para ser marcada por um estilo de santificação. Por quê? Porque, afinal de contas, nós já nascemos de novo. Porque nós conhecemos Cristo, o Cordeiro Pascal, que já foi sacrificado. Então, Paulo é muito incisivo no tratamento do pecado. Veja o versículo 7. Lançai fora. Lançai fora. Paulo mandou a igreja em Corinto não brincar quando o assunto é pecado, mas tratar para que a igreja não deixe nenhuma pitada de fermento influenciar os demais membros, influenciar a igreja de Cristo, contaminando com algum tipo de pecado. Essa primeira observação que faço com as palavras asmos, fermento e massa. Deus chama sua igreja. Ande em novidade de vida. Eu sou o Cordeiro Pascal de Jesus. Eu já fui sacrificado. Então, por que vocês vão viver outra vez escravos do pecado se eu justamente os libertei? Celebre a Jesus nessa Páscoa, andando em santificação. Jesus se alegra em ver cada um dos seus filhos andando em novidade de vida, andando de modo digno da vocação que ele chamou, andando como luz e como sal para essa terra. Andemos, irmãos, em novidade de vida, sejamos santos, porque Deus, o Senhor, é santo. Essa é uma forma de celebrarmos a Páscoa do nosso Cordeiro, que já foi sacrificado, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela santificação da sua igreja. Segunda observação que quero fazer envolve outro conjunto de palavras. São as palavras fermento da maldade e da malícia e asmos da sinceridade e da verdade. Vejamos, estão principalmente no versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Por isso o quê? Pelo fato de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já ter sido sacrificado. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Paulo diz, versículo 8, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O Senhor Jesus, quando salva um pecador, ele torna esse pecador uma nova criatura. Então, o que é que acontece? Uma série de coisas Cristo começa a tirar da sua vida. E uma série de outras coisas Cristo começa a colocar na vida desse homem, dessa mulher. Se você quer tentar se salvar, é o esforço em vão de você mesmo ficar tentando tirar algumas coisas e colocar outras e ver se Deus se agrada. É em vão, sabe por quê? Porque nós nunca conseguimos tirar tudo que Deus quer que seja retirado da nossa vida e colocar tudo que Ele quer que seja colocado. E a boa notícia é que justamente eu não preciso ficar me esforçando para isso, para ser salvo. A boa notícia é que, pela graça, Deus perdoa os nossos pecados, porque Jesus Cristo levou sobre si a multidão desses pecados que nós tentamos tirar da nossa vida. E pela sua morte, nós temos vida. Pela graça é que você pode ser salvo, mediante a fé no que Cristo já fez por você. Aí sim, quando você vai a Cristo, crendo nele como seu Salvador, depositando fé
na obra que ele fez na cruz, ele dá a você uma nova vida. É um nascimento do alto, ele lhe faz nova criatura. E agora sim, como nova criatura, começa um processo que a Bíblia chama de santificação. Santificação, do jeito que Deus quer, só pode existir num salvo. Então, primeiro a salvação, depois a santificação. Tem pessoas que se santificam para querer ser salvo. Tem religiões que ensinam santificação como meio de salvação. Mas o Evangelho mostra para nós que não é por obras de justiça praticadas por nós mesmos. É pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso nem vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora, pela fé, você começa uma nova vida em Jesus Cristo, dada por Ele, nascimento do alto. Não foi você que nasceu de novo, foi Deus que lhe deu uma nova vida. Então começa um processo que a Bíblia chama de santificação de pecador redimido. Um salvo, infelizmente, volta a pecar, porque ainda estamos nesse corpo corruptível. Mas a grande diferença é que cada vez que pecamos, nós sentimos que há uma luta, carne e espírito. O Espírito Santo nos confrontando para nós não nos acomodarmos com esses pecados, mas confessá-los, deixando-os para trás. Então, a dinâmica que Paulo sempre falou, você se despoja de algo e se reveste de outro. Despoja de práticas pecaminosas e se reveste de práticas santas, pelo poder do Espírito Santo em você. Aqui, a imagem é, no verso 8, celebre a festa, celebre, comemore o fato de que Cristo morreu, derramando seu sangue naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos como Cordeiro Pascal. Celebre esse fato. Como? Celebre esse fato não com uma vida igual a pecadores que não têm Cristo. Celebre essa Páscoa não com fermento de maldade e de malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Você percebeu que Paulo está mandando tirar algumas coisas e colocar outras? Paulo disse, celebre Cristo, o Cordeiro Pascal, deixando de fora fermento de maldade e de malícia. Nosso coração é tão pecaminoso e o pecado, ele é tão poderoso, tão cruel, tão astuto, que mesmo naqueles que tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo, por estarmos ainda nesse corpo, vez ou outra, nós agimos, pensamos ou até falamos em maldade. Nós falamos, pensamos ou agimos de maneira maliciosa. Esses são sinais de que o nosso corpo ainda não foi revestido de incorruptibilidade, mas é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos também resgatar desse corpo do velho homem e vai nos dar um corpo glorificado, revestido de incorruptibilidade, ou seja, um corpo sem pecado. Louvado seja Deus, que esse dia chegue de experimentarmos a maravilha de nunca mais pecarmos. Enquanto isso, enquanto estivermos nessa terra, nesse corpo, vamos celebrar o Cordeiro Pascal. Vamos. Quem é o seu Cordeiro Pascal? É Jesus? Sim? Então retire qualquer influência pecaminosa. Retire qualquer fermento da sua vida. E o que é que você deve, então, substituir? Ele faz referência a outro elemento da Páscoa, aquela original lá no Egito. Ele diz, final do verso 8, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus Cristo diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta.
E essa libertação tem a ver com o perdão completo dos nossos pecados, de modo que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Cristo pregou na sua cruz o escrito de dívida que pesava contra nós. Ele pagou a conta que nós tínhamos devendo a Deus por causa da multidão dos nossos pecados. E Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Cristo e lançou o seu juízo sobre o Filho. Lembra que uma das frases do Filho na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Sim, o Filho, Jesus Cristo, experimentou uma separação do Pai Celestial, porque levava sobre si a multidão dos nossos pecados. Mas o Pai aceitou. O Pai olhou para o Filho sendo imolado e o profeta Isaías diz que agradou ao Pai moê-lo. Sabe por quê? Porque o Pai sabia que ali estava o sacrifício que o mundo precisava. Porque o Pai que preparou, na pessoa do seu próprio Filho, um cordeiro perfeito para executar um sacrifício, para levar um sofrimento e um sacrifício feito uma vez por todas, definitivo e plenamente realizado na pessoa de Jesus. E o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. E a vitória que o Filho tem, ele reparte com todo aquele que nele crê. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha Jesus Cristo, pecador, e receba de graça a sua salvação, porque Jesus Cristo já pagou com o próprio sangue naquela cruz. E uma vez salvo, qual é a responsabilidade da Igreja de Jesus? Andar em santificação. Retire fermento de pecado e viva com influências de santificação. Irmão, irmã, a luta contra o pecado permanece. A armadura, como um soldado cristão, já está à nossa disposição. Deus nos deu, Efésios capítulo 6 nos mostra. Agora precisamos ser bons soldados de Jesus Cristo, disciplinados na nossa vida com Deus. Oração, leitura bíblica, ouvir a palavra pregada, servir uns aos outros. Nós precisamos ser bons soldados para vencermos as batalhas contra o pecado que surgem dia após dia. Até o dia em que estaremos para sempre com ele, não teremos mais essa batalha. Até que isso aconteça, deixe-me lembrar, a igreja tem uma Páscoa a celebrar. É que Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu perdão, paz com Deus e vida eterna. A igreja tem uma Páscoa a celebrar. Assim como Israel foi libertado da escravidão no Egito, a igreja de Jesus é um povo que foi resgatado da escravidão no pecado e foi feito escravo de Cristo e agora pode viver de forma agradável ao Senhor. A igreja tem uma Páscoa para celebrar, irmãos, lançando fora toda influência de pecado, lançando fora todo fermento e se revestindo ou se influenciando por tudo aquilo que é puro, verdadeiro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vida de cada um dos crentes. Uma vez que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto por nós, pagando o salário dos nossos pecados, agora vamos viver para quem, irmãos? Não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Vou terminar com 2 desafios principais. Como eu disse,
como eu disse no início, depois dessas observações no texto, 2 desafios finais eu quero apresentar para a Igreja do Senhor. Primeiro desafio: sendo Cristo meu Cordeiro Pascal, então viva de maneira santa todos os dias, e não somente em ocasiões pontuais. Com outras palavras, ande em santificação dia após dia, e não seja consagrado somente em alguns dias ou eventos do ano. Nesses dias que se fala então em Semana Santa e Páscoa, é comum ouvirmos frases do tipo: não pode comer esse tipo de carne, é Semana Santa. Não pode fazer isso ou aquilo, é Sexta-feira Santa. Será que você é um crente que se santifica assim, como um religioso? Só quando é dia de culto é que você tem uma vida mais agradável a Deus? Só quando está na presença de outros crentes é que você tem um vocabulário digno de um cristão? Só quando está em culto com o povo de Deus é que suas roupas mostram modéstia e também consagração? Irmãos, se santificar somente numa data, somente por causa de alguns eventos, é se santificar como religiosos se santificam. Pessoas que falam do nome de Cristo e dizem: Cristo é meu Salvador, mas mergulham no mundo, vivem uma vida de escravidão no pecado e dizem que são filhos de Deus. Irmãos, vida religiosa é só um verniz de cristianismo. Lembra o que é verniz? Vida religiosa é só um verniz de cristianismo. Mas vida diária, rejeitando o pecado, se apegando à palavra, tendo vida de oração, amando os irmãos, amando mais e mais a Deus, isso é vida santificada. Então, primeiro desafio: se Cristo é seu Cordeiro Pascal e você é uma nova criatura em Cristo, todos os dias são dias para você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo dia é dia de culto para o crente. Todo dia é dia de se consagrar a Jesus Cristo. Segundo desafio: não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Capítulo 5, versículo 7, Paulo disse: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Todos nós já vimos a experiência do que é fermento e o fermento fermentando, levedando uma massa. É assim que o pecado faz. E se o crente não tiver cuidado, o pecado vai chegando com uma influência aos poucos. Um pouco de influência de algumas pessoas não convertidas, dizendo como você deve fazer, dizendo como você deve andar, dizendo onde você deve ir, se vestir, que tipo de vida você deve ter. Um pouquinho de uma receita de um não convertido aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco sua vida está influenciada por inteiro, por fermento de pecado. Um pouco de tempo vendo ou ouvindo alguns vídeos de duplo sentido, que tem malícia, que tem imoralidade, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente você cai feio, porque estava outra vez escravo da imoralidade. Irmãos, basta um pouco de fermento para que toda a massa seja levedada. Irmãos, então vamos estar atentos para rejeitar qualquer influência pecaminosa. E no lugar disso, irmãos, vamos diariamente apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. E sendo ele o Cordeiro Pascal, qual é a nossa responsabilidade? Andarmos em santificação. Você que está nos assistindo e ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje mesmo você pode fazer isso. Agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados e creia na obra que Jesus Cristo fez para lhe salvar. Confesse, se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Arrependa-se para serem cancelados os seus pecados. Não fique tentando ser salvo. Reconheça que Jesus Cristo já fez a obra completa de salvação. Ó Deus e Pai que está nos céus, louvado seja Jesus, o Cordeiro Pascal. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado por muitos anos que o Senhor tem me dado andando com Cristo. Continua me sustentando, não me deixe, ó Pai, desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Amado Senhor, continua fortalecendo a igreja central. Continua santificando esse povo para sermos mais frutíferos para o Senhor. Ó Deus, acrescente nossos familiares a essa família, a família do Senhor. Salve outros, ó Pai, pela graça, mediante a fé. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Adoremos com música, em seguida farei o encerramento. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, possa ser igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podem tirar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real,
Aceite o dom de Jesus e você será salvo. Louvado seja o Senhor. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos nossos irmãos. Estamos com saudades da comunhão presencial com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Deus que possamos voltar àquela comunhão maravilhosa. Mas também oramos, submissos ao Senhor, porque sabemos que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Ele é soberano e tem colhido, nós já podemos até ver, está colhendo muitos frutos desses dias de pandemia, para a glória dele. Deus os abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração pela sua palavra. Uma boa noite.